Uma figura enigmática que desperta fascínio até os dias de hoje. Uma história cheia de controvérsias e dúvidas, especialmente em relação à culpa ou inocência de uma possível espiã durante a Primeira Guerra Mundial. Os eventos que cercaram a vida e o julgamento, levantando questões sobre a verdade por detrás das acusações. Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim não perder nenhuma das histórias que rolam por aqui e que são as mais incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Vamos viajar nesse intrigante mundo de sedução e espionagem em busca de respostas que permanecem um verdadeiro mistério. Afinal, seria Mata Hari realmente culpada ou uma mulher que ousou ser livre e acabou vítima de uma narrativa fabricada? Diante do Tribunal de Guerra de Paris, em 24 de julho de 1917, essas foram as palavras que encerraram a apelação de defesa de Mata Hari. "Não sou francesa", dizia ela aos seus acusadores. "Tenho o direito de ter amigos em outros países, mesmo que morem nos países em guerra contra a França. Estive neutra nessa questão e agora conto com a sua bondade." Os 3 membros do júri se retiraram para uma outra sala para deliberar e voltaram depois de uns 10 minutos com a decisão. A cortesã internacional e dançarina de estilo hindu deveria ser fuzilada como espiã. O tortuoso caminho até esse dia no tribunal havia começado 41 anos antes, na vila de Leeuwarden, no norte da Holanda, com o nascimento da filha de um comerciante chamado Adam Zell e sua esposa Antje van den Meulen, no dia 7 de agosto de 1876. A pequena recebeu o nome de Margareta Gertruda Zell. Quando tinha 14 anos, foi enviada para uma escola em um convento para aprender as artes domésticas, meio que uma preparação para que ela se tornasse uma boa esposa. Era a educação que eles consideravam adequada para as moças da sua classe. Mas acontece que o tempo diria que de maneira nenhuma essa vida convencional serviria a Margareta Gertrude Zell. Um dia antes de fazer 19 anos, ela se casava com Rudolf MacLeod, um oficial do exército holandês de ascendência escocesa. Tinha 21 anos a mais do que ela. Esse casamento foi um erro desastroso. Em pouco tempo, a jovem senhora, que agora era a senhora MacLeod, teve um filho e uma filha. E em 1897 se mudaram, ela foi acompanhando o marido às Índias Orientais Holandesas, onde ele havia sido nomeado como comandante de um batalhão na ilha de Java. MacLeod era um péssimo marido, bebia desenfreadamente, saía com diversas mulheres e batia frequentemente em Margareta. Certa vez chegou a ameaçá-la com uma arma carregada. O filho do casal morreu em circunstâncias misteriosas. Uma das versões contadas foi a de que teria sido envenenado por um criado que havia sido maltratado pelo Sr. MacLeod. Mas isso é apenas uma especulação. Em 1902, regressaram à Holanda e finalmente Margareta Gertrude se separou do marido por meio de um divórcio. Ela ainda tinha apenas 26 anos. Nisso, resolveu deixar a filha com familiares e partiu para Paris para uma vida completamente nova. E aqui que nascia Mata Hari. Nessa nova etapa, como mulher de um oficial holandês, dificilmente ela poderia ter chamado muita atenção em Paris, mas como uma dançarina exótica, aí sim poderia atrair a atenção que ambicionava. E em 1905 assumiu definitivamente sua nova identidade, fazendo-se passar pela filha de uma dançarina de um templo das Índias Orientais que havia morrido no parto. E dizia também que, para substituir a falta da mãe, havia se dedicado ao deus hindu Shiva e instruída dos rituais eróticos da adoração da divindade. Ela era alta, muito bonita, de cabelos pretos muito longos, olhos escuros e pele morena, e foi facilmente vista como uma indiana. O nome exótico que adotou para si, Mata Hari, significa olho da madrugada.
Depois de uma estreia no meio das coleções orientais do Museu Guimet, o Museu Nacional de Artes Asiáticas de Paris, Mata Hari começou a somar triunfos nos elegantes salões da cidade, passando depois aos teatros de Monte Carlo, Berlim, Viena, Sófia, Milão e Madrid. A Europa toda parecia estar aos seus pés. Seu público, essencialmente masculino, dizia frequentar seus shows para aprenderem mais sobre a cultura e religiões orientais. Na verdade, eles vinham, claro, para ver uma jovem sensual que aparecia dançando em público praticamente sem roupas. E assim, ela ganhava a atenção de admiradores poderosos que pagavam muito caro para vê-la em ação. Embora isso seja bem controverso, porque não existem fatos que comprovem que ela tenha trabalhado como cortesã, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, dizia-se que Mata Hari era a mulher mais bem paga da Europa. Na Alemanha, uma de suas conquistas foi o príncipe herdeiro, o ministro do exterior e o duque de Brunswick. No dia em que a guerra foi declarada, ela foi vista a cavalo pelas ruas da capital germânica acompanhada do chefe de polícia. No final de 1915, ela voltou para Paris. Alguns diziam que para resgatar seus bens da sua casa de Neuilly, e outros que era para tratar de um amante russo ferido. E tinha também um terceiro motivo: espionagem. As autoridades francesas receberam uma mensagem dos serviços secretos italianos que levantavam suspeitas sobre Mata Hari estar envolvida em atividades de espionagem a favor da Alemanha. A mensagem mencionava a existência de informações de inteligência que indicavam que ela estaria fornecendo informações confidenciais aos alemães e também levantava questões como ela fingir ser dançarina, negar para algumas pessoas ser indiana e mais alguns questionamentos sobre seu jeito de falar e sotaque. Essas informações, embora vagas, foram suficientes para despertar suspeitas e levar as autoridades francesas a investigarem e monitorarem as atividades de Mata Hari. Posteriormente, ela foi presa pelas autoridades francesas e negou com veemência ser uma espiã alemã e ainda ofereceu seus serviços à França como agente secreto. Eles, curiosamente, aceitaram a oferta e a enviaram para a Bélgica, que estava ocupada pelos alemães. Ela levou uma lista de 6 agentes clandestinos. Pouco tempo depois disso, um deles foi descoberto e fuzilado pelos alemães. E segundo esse agente, ele havia sido traído por uma mulher. Passando isso, Mata Hari foi enviada em uma nova missão, desta vez na Espanha, que era um país neutro. Ela deveria seguir para lá de navio partindo da Holanda. Nessa viagem, o navio foi interceptado em Falmouth, na costa sul da Inglaterra, e prenderam Mata Hari na convicção de que se tratava da espiã alemã Clara Bendix. Ela conseguiu então explicar e convencer os ingleses que estavam equivocados e que ela estava a serviço da França, e assim ela foi solta. Os ingleses a aconselharam a sair daquela posição, abandonar aquela atividade perigosa, mas ela seguiu com o plano e continuou viagem até Madrid. Pouco tempo depois, na capital espanhola, Mata Hari estabelecia ligações com adidos navais e militares alemães. Adidos são os oficiais enviados a missões diplomáticas em outros países para fortalecer os laços militares e de defesa entre as nações. Ela foi generosamente paga por um deles pelos seus serviços. Porém, a natureza de quais serviços foram esses constituem ainda um dos maiores mistérios que rodeiam Mata Hari. No fim de 1916, Berlim avisou seus 2 adidos em Madrid que eles estavam pagando caro demais pelas informações de rotina fornecida pelo agente H21. Ordenaram que tal agente fosse mandado de volta a Paris com um cheque de 5.000 francos de um banco francês. Essa mensagem incriminadora foi interceptada pelos serviços secretos franceses e isso foi relacionado a Mata Hari. Em 12 de fevereiro de 1917, ela estava de volta a Paris. Se registrou no elegante hotel Plaza Athénée, na Avenue Montaigne. No dia seguinte, foi presa e acusada de ser agente dupla alemã. As provas usadas para fundamentar essa acusação foram um cheque não sacado de 5.000 francos, passado do banco especificado na mensagem alemã, e um tubo
contendo um líquido mais tarde identificado como tinta invisível, ambos achados em seu quarto de hotel. No interrogatório, Mata Hari teria explicado a tal tinta invisível como sendo um desinfetante comum que ela utilizava como contraceptivo. Quanto ao cheque, teria admitido prontamente se tratar de um pagamento dos adidos alemães em Madrid, mas teria alegado que era um pagamento em favores sexuais e não certamente por atividades de espionagem. Lembrando também que essas afirmações feitas por Mata Hari são apenas especulações e não certezas. Desconhecendo a situação terrível que se encontrava, fez uma série de declarações ambíguas e não convincentes sobre suas viagens desde o início da guerra, 2 anos e meio antes. E assim, a antes favorita da Europa, amada por homens altamente colocados, foi levada para a cela 12 da prisão Saint-Lazare. Entre as anteriores ocupantes desta cela figuravam as assassinas de um antigo presidente francês, uma conhecida jornalista e Marguerite Francillard, que havia sido executada por espionagem. Daí se seguiram meses de interrogatório que não rendiam nada. Durante esses interrogatórios, Mata Hari afirmou, sem vacilar, a sua inocência. O julgamento no Tribunal de Guerra teve início em 24 de julho de 1917. O presidente e outros 2 juízes já haviam se convencido fazia tempo de que ela era culpada, embora a multidão que esperava ansiosa a sentença nas ruas continuasse a acreditar na inocência de Mata Hari e estavam ali esperando pela absolvição. Dentre as declarações que ela deu, admitiu que de fato havia assistido a manobras militares na Alemanha, na Itália, na França, mas que havia sido como convidada de um ou de outro dos seus muitos admiradores. Sobre os 30 mil marcos recebidos do ministro alemão do exterior, disse ser por serviços prestados a ele, os tais favores. Sobre a acusação de 50 mil vidas perdidas em navios transportes franceses torpedeados no Mediterrâneo com base em informações supostamente fornecidas por ela sobre as rotas, onde estavam as provas? A alegação não se baseava em quaisquer provas substanciais sobre a utilização da mala diplomática holandesa para enviar mensagens a Paris. Uma mala diplomática é um sistema especializado de envio de correspondências e documentos entre missões diplomáticas e consulares de um país e seu Ministério das Relações Exteriores. É um meio seguro e confidencial de comunicação utilizado para o intercâmbio de informações sensíveis, como documentos oficiais, correspondências diplomáticas, tratados, relatórios e outros itens relacionados a atividades diplomáticas e governamentais. É um pacote ou mala selada e lacrada, que recebe um tratamento especial e privilégios imunitários de acordo com as normas e convenções internacionais. Ela fez o uso dessa mala para se comunicar com Paris e, sobre isso, ela disse se limitar a escrever para sua filha que estava na Holanda. Como podemos ver, a acusação era frágil, mas a condenação de Mata Hari era algo certamente previsível, dado o estado de espírito da época. Afinal, o alto comando francês precisava desesperadamente de um bode expiatório para explicar o insucesso dos aliados em arrumar uma solução para a situação de beco sem saída que há 3 anos se mantinham com a Alemanha. Foi sentenciada à execução. Mas isso não aconteceu imediatamente, passaram-se meses de espera, o que gerava muito nervosismo e desânimo em Mata Hari. As únicas noites em que ela dormia bem eram as de sábado, pois nunca haviam execuções aos domingos. Em todas as outras, ia para a cama sabendo que uma batida na porta ao amanhecer poderia ser um chamado para comparecer perante ao pelotão de fuzilamento. Seu advogado chegou a sugerir que pedisse uma suspensão da execução alegando estar grávida dele, mas ela rejeitou com indignação e disse que preferia torcer por um lance de clemência de última hora por parte do presidente francês, fazendo uma petição a ele. A petição foi negada. O dia da execução chegou finalmente, dia 15 de outubro de 1917. Ela foi acordada de um sono muito pesado após ingerir medicamentos que havia pedido ao médico da prisão. Preocupada com a sua reputação e dignidade, aquela mulher de 41 anos se vestiu com todo cuidado e capricho. Trajava um vestido cinza pérola, um grande chapéu de palha e seu melhor par de sapatos. Sobre os ombros, um casaco.
Só após colocar as luvas se considerou pronta para deixar a cela para fazer seu último percurso de automóvel até o Chateau Vincennes, nos arredores da cidade. O que deve se passar nos pensamentos de uma pessoa que caminha para a morte? Talvez lembranças da sua juventude na Holanda, dos sonhos e ambições que a levaram a buscar uma vida além dos limites impostos às mulheres de sua época, as noites mágicas em que se apresentava como dançarina exótica, seduzindo plateias com seus movimentos graciosos. Talvez tenha sentido uma mistura de coragem e temor diante do resultado amargo de sua jornada, ser rotulada como uma traidora e espiã, ser julgada e condenada pela mesma sensualidade e independência que a tornaram famosa. Mas isso tudo é só talvez. Ela se encaminhou ao pelotão de fuzilamento de 12 homens que a aguardavam, deixando uma aura de mistério e uma história envolta em dúvidas. Seus pensamentos finais permaneceram trancados dentro de si, levando consigo a verdade completa de sua vida e seu destino trágico. Os 12 homens formavam 3 lados de um quadrado diante de um tronco de uma árvore sem galhos ou folhas. E em passo firme ela se encaminhou e se posicionou diante da árvore. Tomou um gole de rum, habitualmente oferecido aos condenados, mas recusou ser amarrada ou vendada. Preferiu encarar olhos nos olhos dos seus executores. Padres e freiras que estavam ali acompanhando se retiraram. Depois disso, o comandante deu o sinal e 12 tiros quebraram o silêncio. Disseram muitas coisas sobre a maneira peculiar que a execução aconteceu. Uma estranha história surgiu de que, na verdade, um de seus admiradores, Pierre de Morissac, havia conseguido subornar o pelotão de execução para que carregassem as suas espingardas com pólvora seca. A execução, assim, seria encenada como na ópera Tosca, de Puccini, muito popular nessa época, mas que, como no palco, o plano de Morissac havia falhado, as espingardas foram carregadas com balas de verdade e a vítima, despreocupada e sem suspeitar de nada, teve um fim rápido. Que verdade existe nessa história? Ou o que disseram que no momento final ela abriu o casaco e se mostrou despida aos executores? Nenhuma. E enfim, são alegações irrelevantes. Ambas são uma pequena parte da lenda fascinante e sedutora beldade holandesa, tão famosa em vida como dançarina exótica e cortesã, que terminou imortalizada como espiã, que provavelmente nunca foi. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Mata Hari personificou a busca pela liberdade de uma mulher que não estava disposta a ser definida pelo que a sociedade a impôs. Buscou pelo prazer e pela independência de um mundo repleto de restrições. Ela desafiou convenções sociais e explorou sua sensualidade como uma forma de empoderamento. Mas também enfrentou as consequências dessas escolhas audaciosas. Ao contemplar a vida de Mata Hari, somos levados a refletir sobre o poder da narrativa e a importância de olhar além das aparências. Ela continua como uma figura trágica e intrigante que nos lembra das complexidades ligadas à condição humana e dos mistérios que perduram no tecido da história. Para se juntar a nós e se tornar um viajante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das incríveis viagens através do tempo. Deixe o like, comente o que achou dessa história e, se possível, compartilhe com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo as demais informações sobre os grandes mistérios do passado, o livro de onde foi baseado o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui, uma ótima semana para todos vocês e até o próximo vídeo.